Mas aí antes, eu preciso lembrar que eu tinha um pai muito louco, né? Meu pai, ele é falecido, ele faleceu no ano no ano passado, no mês de junho, mais ou menos. Mas, assim, eu acho que ele teve que fazer esse papel porque, quando eu estava crescendo e entendendo mais ou menos as coisas, a minha mãe teve a minha irmãzinha. Então, ela sabia que eu ficava muito, assim, para baixo e falava, vai lá, leva ela para algum lugar, Aham. passeia com ela. E, na nossa infância, diferente da agora, a gente tinha muitos parques fixos e alguns itinerantes. Você com certeza deve lembrar do Tivoli Park. Lembro, Mas o muito. Tivoli Park era o Parque do Rico, porque era na Zona Sul. Aham. Lá, aí a gente brincava. Lá era o Xangai. Era o Xangai. Parque Xangai e o Parque de Irajá. E aí a gente brincava que os itinerantes era Tivoli Porco, porque, Muito porque os bom. brinquedos montavam e desmontavam eram bem de qualidade Meu duvidosa, era bem Jesus perigoso. amado. Minhoquinha meio torta, assim, com a Não. carinha meio... Aí a gente, mas assim, criança, nós íamos, que era uma beleza, né? Então, meu pai ficou com essa missão e meu avô também. Aí meu avô, ele levava a gente tudo no Aeroillis. Ele tinha um Aeroillis azul que a buzina era tipo um barulho de um boi, assim, sei lá, uma coisa bem bizarra. Que depois, quando eu fui ficando adolescente, eu fiquei com vergonha de andar, né? Aham. Mas nessa época ele levava a gente pro Parque de Irajá. E o Parque de Irajá era assim... Era como se fosse, naquela época, era como se fosse a Disney pra mim, porque eu não sabia o que que era a Disney naquela época Sim. ainda, né? E tinha tudo, tinha a boneca Eva assustadora, que a criança... Vocês já ouviram falar da boneca Eva? Não. Era uma boneca gigantesca que você entrava assim, meio que pelo pé, né? E aí você fazia, cruzava toda a boneca por dentro. Aí Que você isso? via o ovário, ela tava grávida, e via o bebê lá dentro. Só que tinha crianças que davam um acesso de choro, de desespero, de medo, porque ela Sim. era muito grande, muito grande. Ela já teve no estacionamento do Barra Shopping e tal. E aí a gente ia... Meu Todo Deus domingo do a gente céu. ia pro parque, mais ou menos, de tarde, pra se divertir. Andava em um, dois brinquedos, porque Aham. aquele não era o que pagava e brincava em tudo. Você tinha que comprar o ingresso, né? E eles levavam a gente. E aí, teve um dia, aí, assim, quando meu pai não tinha grana pra levar no restaurante do palhaço, aí, às vezes ele falava assim, nunca falava pra mim que ele não podia levar. Aham. Ele falava assim, vambora, eu vou te levar no Mac. Mas aí a gente foi. Quando tava indo, eu vi que tava subindo mais ou menos ali o rumo do morro, né? De onde a gente morava. Eu falei, pai, pra onde a gente tá indo? Não sei, não existe isso aqui. Aí ele falava, vou te levar no Mac Morro. Mac Morro era o sandu... Meu Deus. Pra vocês entenderem o quanto ele era doido, mas ele era o doido do parque. Aham. Ele não tinha limite, assim. Se falasse assim, vamos na montanha-russa, ele, vambora! Adorava um parque. E aí foi um dia, minha mãe louca deixou ele me levar pro Xangai, né? Vai lá, que eu tô cuidando da menor. E ele me levou pro Xangai. E o Xangai tinha brinquedos também, assim, épicos, né? Tinha uma imitação do Splash Mountain, né? Só que a água era podre, era preta. Nossa. Gente! Nossa. Aí a gente, levanta o... E ele tinha uma frase, assim, que era... Ele falava, levanta o braço, Carol, levanta os braços. Aí, eu pequena, levantava o braço e ele, deixa a emoção te levar. Aí mandava deixar a Que emoção maneiro. levar. Muito bom. Aí falou, vai, não tenha medo, não olhe pra trás. Ele ficava fazendo essas frases de Aham. efeito. Aí eu ia. E tinha uma montanha-russazinha também, eu acho que... Era um carrinho bem pequeno, de 4 lugares, uma coisa assim. E ele ia também em tudo. Aí, nesse dia, eu lembro que eu pedi pra ir 2 vezes no Dragãozinho e tal. Aí, esse dia foi épico também. Porque como é que pode as coisas ficarem na cabeça da criança? Não Aham. pode ser o positivo, ser o Não. negativo, mas assim, a gente guarda, né? Aí, gastamos todo o dinheiro em lanches, em entrada pros brinquedos. E aí, vocês lembram como é que era o ônibus antigamente, né? Sim. Entrava por trás e descia pela frente. Aí, meu pai falou, vamos sentar aqui no fundo. Aí eu falei, mas por que a gente não vai passar lá pra frente? Vamos estar aqui no fundo. Aí o ônibus parava na nossa rua, assim. E aí ele falou, vambora. Deu sinal, saiu correndo e desceu. Gente, meu pai me fez dar um calote no ônibus com 7, 8 anos de idade. Pra ir no parque de diversão. Aí eu falei, não consigo esquecer isso. E aí ele sempre... Aí eu acho que uma das piores que eu não consegui esquecer, que aí veio o sonho de ir pro Orlando Legal, foi quando passou na televisão que veio pro Brasil umas orcas, quer dizer, vieram pro Brasil umas orcas
no shopping, no Parque Play Center, em São Paulo. Aí eu falei, show de orcas no Brasil. Gente, isso é incrível, show de orcas, né? Todo mundo queria ver, só que São Paulo era uma coisa totalmente distante pra gente ir. Logo depois, não sei se você também já ouviram falar, aqui no Rio de Janeiro teve show dos Golfinhos de Miami. Não. Gente, teve. Não lembro. Golfinhos de Miami. Todo mundo queria ver o show do Golfinhos de Miami. Só acho que naquela época aquilo ali era o mais próximo do SeaWorld que eu ia chegar, né? Quando eu não sabia da existência do SeaWorld. E aí, ficou no estacionamento do Barra Shopping, os Golfinhos de Miami. Depois de algum tempo, ele foi pro estacionamento do Norte Shopping. E aí, nesse dia, eu falava, vamos pro Golfinho de Miami, pai, leva eu e o Rodrigo, que era meu priminho menor. E ele, vambora. Gente, meu pai deu volta, não sei quantas mil voltas que ele deu num quarteirão. E ele falou, não tô achando, porque antigamente tinha que olhar no mapa, guia Rex. Não tinha, assim, tantas placas, tantas coisas, enfim. E aí, ele disse que se perdeu no caminho, não conseguimos chegar no Golfinho de Miami. Gente, eu fiquei frustrada. Eu fiquei a minha vida toda querendo nadar com o golfinho, ver o golfinho, ver a baleia. E aí, eu cresci a vida toda falando assim, eu vou ver o golfinho, eu vou ver a baleia. Você acabou de assistir um corte do Histórias de Orlando. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Histórias de Orlando.